Ora viva, cá estamos mais uma vez, Direitos Humanos Sem Fronteiras. Eu tinha-vos dito há uns programas atrás que nós havíamos de revisitar o artigo 23º, que é muito sumarento e muito paradigmático da permanente subversão e transgressão dos direitos humanos no nosso país, antes de mais nada. E vou voltar a ele, ao artigo 23º, que no seu ponto 3 diz assim: quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória que lhe permita, e à sua família, uma existência conforme com a dignidade humana e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. A este propósito, sobretudo a propósito da remuneração equitativa e satisfatória que permita a quem trabalha e à sua família uma existência conforme à dignidade humana, eu gostaria de vos falar no salário mínimo que legalmente um trabalhador tem que receber e um empregador tem que pagar por o trabalho efetuado. No nosso país, o mínimo é de 485 euros. Na nossa região, nos Açores, o mínimo é de 510 euros. Esta diferença entre o mínimo nacional e o mínimo regional resulta de um acréscimo regional ao salário mínimo nacional no valor de 5%. Para os trabalhadores por conta de outrem, que foi criado este acréscimo regional no ano de 2000, e vale a pena percebermos porquê. Porque é que este acréscimo de 5% foi criado na nossa região? Para, diz exatamente e oficialmente o Decreto Legislativo Regional, para, por um lado, atenuar a diferença do nível do custo de vida nos Açores em relação ao continente, designadamente os derivados dos custos da insularidade, e, por outro lado, diminuir as desigualdades resultantes do baixo valor das remunerações ou pensões auferidas por uma faixa da população residente nos Açores e, portanto, traduzindo uma medida de justiça social. Nada mais verdadeiro, nada mais justo. Acontece que em 2006, em sede de concertação social, o Estado português comprometeu-se a aumentar progressivamente o salário mínimo nacional, por forma a que em 2011 este salário mínimo atingisse o valor de 500 euros mensais. Mesmo que tivesse atingido, continuaria a ser o salário mínimo mais baixo da União Europeia. Os nossos trabalhadores ganham menos do que qualquer outro trabalhador da União Europeia. Ao mesmo tempo, o Estado português subscreveu a Carta Social Europeia, a qual estabelece que o salário mínimo deve corresponder pelo menos a 60% do salário médio nacional. Ou seja, se fosse o caso, em Portugal, esta percentagem deveria corresponder a cerca de 650 euros e não 485. E nos Açores, a mais 5% por cima destes 650 euros. Em 2010, variedíssimas organizações internacionais estabeleceram que o limiar de pobreza se situava, reparem bem, nos 434 euros. 434 euros é o limiar abaixo do qual as pessoas são pobres, isto é, não têm capacidade de resposta financeira e económica às suas necessidades básicas, que vão desde a alimentação até à renda da casa. Face a tudo isto, há várias conclusões que podemos e devemos tirar. Primeira, em Portugal e nos Açores também, o ponto 3 do artigo 23º da Declaração Universal dos Direitos Humanos não é cumprido. Em Portugal e nos Açores também, os compromissos solenes firmados em 2006 entre o Estado e os parceiros sociais não são cumpridos. Em Portugal e nos Açores também, a Carta Social Europeia, subscrita pelo Estado português, não é cumprida. E em Portugal e nos Açores também, a esmagadora maioria dos trabalhadores, apesar de trabalharem, são pobres e não conseguem ultrapassar esta pobreza estrutural, embora trabalhem todos os dias e a grande esmagadora maioria deles trabalhem duramente. E por isso eu pergunto, europeus, igualitários,
solidários, modernos, progressistas, socialmente justos? Quem? Nós? Até à próxima.